Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma oportunidade e desta feita, iniciando esse terceiro trimestre de 2017, com essa revista maravilhosa que trata a respeito de evangelismo, missão e discipulado, a tarefa primordial da igreja. Há mais um trimestre, aonde eu creio que se nós, com zelo, com amor e cuidado, refletirmos, querendo receber algo novo da parte de Deus, para este assunto que é de suma importância e que nós precisamos estar totalmente envolvidos neles. O evangelismo, a missão ou fazer discípulo é de total importância. Precisamos estar totalmente envolvidos nele, para o nosso próprio crescimento espiritual, como para o crescimento espiritual daqueles que estão ao nosso redor, ou para que as pessoas que ainda não alcançaram a Cristo alcance-as, ou seja, alcançada por Ele. Então, nossa primeira lição vai falar sobre a tarefa de testemunhar de Cristo, algo de suma importância. Eu costumo dizer que quando alguém está doente e este alguém ele toma um remédio, ou alguém consultou a ele um remédio, e esse remédio fez muito bem para essa pessoa. Eu costumo dizer que naturalmente, quando eu ver outra pessoa passando pelo mesmo problema que eu vou receitar esse remédio, porque ele fez bem para mim, creio que vai fazer bem para essa outra pessoa. Então este é o nosso papel. Para você que já serve a Jesus, independentemente das adversidades, das dificuldades da vida, das circunstâncias, porque quando a Bíblia nos fala para nós irmos e pregar o Evangelho, ela não está dizendo que esta ordem ela está comissionada a situações. Só vá pregar o Evangelho se tu estiver bem. Só pregue o Evangelho se tiver tudo ok na sua casa. Não. Esta ordem imperativa é independentemente da adversidade que você está passando, da circunstância que alcançou a sua vida. Se você tem força nas pernas, fôlego de vida, tem uma garganta saudável, você deve ir e falar de Jesus, porque essa é a tarefa nossa da igreja. E uma das propostas desta revista é falar que esta não é uma tarefa só de evangelista, só de missionário, ou de pastor, bispo, reverendo, diácono, auxiliar, obreiro. Não. Quando Jesus disse, como vai estar escrito aqui no nosso texto de referência, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ele não colocou antes desse ide, e disse Jesus aos evangelistas, e disse Jesus aos pastores, aos missionários, aos reverendos, não. Ele disse à sua igreja. Se você faz parte da igreja, se você se considera, se você tem esperança de que Jesus a qualquer momento desse está voltando e você estará indo em direção ao céu, então esta ordem
ela é para você, ela é para mim, é para nós irmos aos nossos parentes, primeiramente, porque existe uma escala que possamos colocar aí nessa questão nessa tarefa de testemunhar de Cristo, porque a Bíblia vai dizer: o que me adianta eu ganhar o mundo inteiro e não ganhar para minha própria alma. Então a primeira pessoa que eu preciso ganhar para Jesus sou eu. Estou firme, preciso ganhar a minha família, preciso ganhar os meus parentes, preciso ir aos meus vizinhos. E daí vai na rua, no bairro da sua cidade, vai no bairro vizinho, vai na cidade vizinha, vai no estado, vai no Brasil, sai pelo mundo. Que tem muitas pessoas preocupadas em fazer missões, mas querem fazer missões nos lugares turísticos, tá entendendo? E quando nós tomamos parte nesta tarefa, nós não escolhemos lugar, mas aonde quer que Cristo nos envie, a gente vai. Bom, o nosso texto áureo vai dizer que: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só a verdade aplicada e que precisa ser aplicada realmente. A palavra de Deus jamais voltou vazia. Evangelizar é testemunhar acerca de Cristo, anunciando a palavra, anunciando o plano divino de salvação. Então esta é realmente a nossa tarefa, tendo a convicção e a certeza que o poder nós já recebemos, que o Espírito Santo, como vai dizer em Romanos capítulo 8, entre os versículos 9 a 13, você é morada do Espírito Santo. E como vai dizer ainda no capítulo 8, versículo 16, se não me engano, mas está aí, aonde a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito a respeito de todas as coisas da parte do Senhor. Nós temos como objetivo para essa lição, querido, ensinar sobre o evangelismo e a responsabilidade de cada cristão. Nós já estamos falando sobre isso. Mostrar a necessidade de evangelizar urgente, também já estamos falando sobre isso. E apresentar as qualidades de um bom evangelizador. Nós vamos chegar já aí. Mas enquanto nós vamos desenrolando o texto da lição, você vai prestando atenção aí em todos esses objetivos que nós vamos alcançando sobre cada item que vamos aqui comentando dentro da revista. Bom, o nosso texto de referência, eu já disse, está em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 19. A nossa palavra introdutória diz as últimas palavras de Jesus após a ressurreição, antes da ascensão, enfatizaram a responsabilidade de seu discípulo na continuação de sua obra, isto é, alcançando todos os povos até os confins da terra. O ponto 1 vai falar sobre o evangelismo e sua essência. É o que nós já de certa forma comentamos um pouco atrás, falando a respeito da nossa responsabilidade, da ordem que foi levantada por Jesus e de nós abraçarmos essa tarefa independentemente de termos algum cargo eclesiástico ou não. É como eu disse, a tarefa de testemunhar de Jesus tem que ser algo que eu expresso por amor e gratidão pelo que ele já fez. Esse remédio, ele curou as minhas feridas. Eu preciso levar essa receita a outros que estejam com as mesmas chagas que uma vez eu estive. O item 1 vai falar a respeito da vital importância do evangelismo, aonde vai estar falando a respeito de transformação.
é, como eu disse já também, importantíssimo, querido. Eu mesmo posso testemunhar que sou fruto do evangelismo. Me lembro que há 25 anos atrás alguém bateu na porta da minha casa cerca de 9 horas da manhã falando deste Jesus. Conseguiu pelo Espírito de Deus me convencer a ir à igreja. E na noite de algum dia ali perto do dia 20 de dezembro de 1992, eu fui alcançado por Jesus de uma maneira específica e especial, e de lá para cá nunca mais eu larguei o manto sagrado do Senhor, nunca mais eu saí debaixo da proteção do Eterno, e Ele também me preparou e me enviou. Como eu disse, primeiro eu me acheguei a Jesus, depois a minha esposa e meus filhos, agora já parte da família também, e muitas outras pessoas, colegas de trabalho, vizinhos, têm sido alcançados para a glória do reino de Deus. Esse é um trabalho que nós desenvolvemos, que é de suma importância para o crescimento do reino de Deus. Então, meu querido, pela gratidão, pelo amor, pelo prazer de vermos pessoas que outrora estavam perdidas, afundadas nos seus vícios, totalmente presas nas garras do inimigo. Pelo prazer de ver as nossas mãos indo como se fosse a mão de Deus e as tirando, as arrebatando do caminho que elas estavam andando direto para a condenação eterna. Isso é gratificante, querido. É algo sem comparação na vida do cristão que verdadeiramente ama esta obra. Está entendendo? E como vai dizer aqui, nós já falamos sobre isso, esta obra, ela não está simplesmente relacionada, ordenada aos nossos pastores ou aqueles que têm cargo eclesiástico, mas é uma ordem imperativa para a igreja, por amor, por gratidão do que Jesus fez na sua vida. Você também quer ir e ver as almas sendo libertas e salvas para a glória do nome dele. O item 2 já falou sobre o alcance do evangelismo. Então, nessa questão do alcance do evangelismo, nós vamos de cara entender que evangelização, ela não é feita dentro de 4 paredes, mas é como nós aprendemos quando estudamos sobre a história da igreja, é eclésia, ou seja, das portas para fora, sair, tá entendendo? Ir atrás, buscar, vir, salvar e buscar os que estão perdidos, porque esse foi um trabalho primeiramente exercido por Jesus, aonde Jesus levantou os seus discípulos e apóstolos, aonde esses discípulos e apóstolos levantaram outros discípulos, e aonde esses discípulos levantaram outros discípulos, e tem chegado até nós, e aonde nós temos que ir também, buscar estas almas e fazer discípulos para que esses também continuem indo. Ou seja, não conseguimos fazermos isso preso dentro de 4 paredes. Essas pessoas que nós vamos ganhando para Cristo, elas vão sendo trabalhadas espiritualmente. As suas almas vão sendo trabalhadas entre um culto e outro, entre uma situação e outra. Então é de suma importância os cultos ao ar livre, os evangelismos de porta em porta, entrega de folhetinho. Mas eu quero aqui aproveitar a deixa para falar. Antigamente, as pessoas que se preparavam para ir ao evangelismo no final de semana, elas passavam uma semana orando. Hoje, muitas pessoas querem sair para evangelizar e despreparado, querido, não dá.
porque evangelismo é uma obra espiritual. O que vai estar envolvido ali são situações espirituais. As potestades, os principados, eles não estarão contentes por você estar indo até aqueles que por hora estão servindo a eles. Eles não estarão contentes de ver você tentando arrancar esses das garras dele. Então, levanta-se retaliações. É preciso estarmos em consagração, porque o poder e a unção nós já recebemos, como lemos no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Mas é preciso você estar se consagrando, pedindo direção ao Espírito de Deus, pedindo sabedoria ao Espírito de Deus, pedindo discernimento ao Espírito de Deus para diversas situações que aparecem no momento da evangelização. Então o evangelismo, nós já falamos de certa forma do alcance dele, começa pela minha alma, vai pela minha família, chega a minha parentela, vai nos meus vizinhos, chega no meu bairro, vai na rua de trás, na rua da frente, chega na minha cidade, vai no estádio, por aí vai. O evangelismo, ele vai sendo abrangido conforme você, conforme eu, vamos abraçando esta ideia, vamos amando esta ideia e desenvolvendo ela, ela vai ter um alcance. E esse alcance, torno a frisar, a gente não consegue obter ele preso dentro de 4 paredes. O templo foi levantado para que nós, em coletividade, nos reunimos diante do Senhor e oferecemos a Ele cultos de adoração e louvor ao nome dEle. Enquanto isso, as pessoas que vão sendo agregadas pelo evangelismo, vão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, vão sendo libertas e sendo transformadas e preparadas para também ir ao campo evangelizar. O item 3 vai falar: evangelizar é falar do sacrifício de Cristo. Não existe outra mensagem. Você não vai para o evangelismo para tocar a respeito da vida do irmão. Você não vai para o evangelismo para discorrer a respeito do problema da igreja, do pastor e coisas dessa natureza. Quando você chega na casa de alguém para falar de Jesus para ele, você não vai ir para falar da vida dele ou da sua. Você vai para falar de Jesus. Como eu disse, você vai mostrar para aquela pessoa que você teve esse remédio, a raiz de Zessé, você tomou ela e ela te curou, e agora você quer levar essa mesma receita para este. Então, você chega ali e vai falar a respeito da vontade de Deus, do plano de Deus, de salvação, vai falar do sacrifício de Cristo, o que Ele fez por mim e pela humanidade na cruz do Calvário. E enquanto você vai pregando essa mensagem, enquanto você vai falando de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai trabalhando e convencendo essa pessoa do juízo, do pecado e da justiça. Então, o máximo por amor e graça e gratidão que podemos fazer é obedecer à voz de Cristo e ir, porque Ele estará conosco até a consumação do século. E quando nós estamos em rua evangelizando, ou no trabalho evangelizando, na escola evangelizando, ou em qualquer outro local, o Espírito Santo está ali, trabalhando, para que esta mensagem que está fluindo de ti venha penetrar no coração dessa pessoa como espada de 2 gumes, vai na divisão da alma e do espírito dela, e causa um impacto. E através da ação do Espírito Santo, essa pessoa, ela se convence de que também precisa tomar dessa raiz de Jessé, para que os males que estão na vida dela sejam curados. Até hoje foi assim. Se a igreja tem alcançado o crescimento que tem hoje, o grande promotor disso se chama evangelismo. O dia que a igreja parar de evangelizar, a igreja para de crescer. Então, mãos à obra, querido, porque Jesus está voltando e nós precisamos ainda retirar muitas almas das garras do inimigo. Precisamos de verdade erguer as nossas mangas e irmos para as ruas, abrir a boca e deixar Deus nos usar
para evangelizar as pessoas, falando do sacrifício de Cristo. O ponto 2 vai falar por que devemos evangelizar. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Nós vimos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aquela ordem primária foi para aquele grupo de pessoas, mas essa ficou escrita na Bíblia como uma ordem para o corpo de Cristo em todas. Enquanto houver terra, enquanto houver igreja na terra e enquanto a igreja estiver seguindo esse manual, ela precisa ouvir e obedecer essa ordem imperativa que atravessa as gerações e os tempos. Enquanto a igreja estiver na terra, a igreja precisa ir pregar o evangelho. Então, por quê? Porque é uma ordenança. Nós devemos evangelizar porque é uma ordenança, e quem nos deu essa ordem foi Jesus Cristo. Ele disse certa vez que ele ia para o Pai, mas ele ia voltar. Quando ele voltar, querido, que é que nós teremos para apresentar a ele? Então nós temos que nos desenvolver, nos desembaraçar e ir buscar as almas perdidas, porque é uma ordenança vinda direta de Deus. Segundo item, porque a morte não espera, nem na minha vida, nem na sua. E como nós já temos visto muitos relatos por aí, não adianta depois que morrer ficar choramingando. Do outro lado da vida não vai adiantar mais nada. Nós temos a oportunidade de nos ganhar para Cristo e de ganhar os nossos familiares, parentes, vizinhos, colegas e tantos quanto Deus colocar no nosso caminho enquanto temos vida. O dia de amanhã não nos pertence. Nós temos que ter, sim, uma preocupação no dia de amanhã na questão de planejá-lo. Não de se eu vou viver ou não, porque o dia de amanhã não me pertence. Na verdade, não é preocupar com o dia de amanhã, é pensar o dia de amanhã. Se ele vinha a existir, eu posso fazer isso ou aquilo, mas não ficar, porque no original da palavra é isso que está querendo dizer para nós. Não é porque agora eu vou deitar aqui na minha cama e vou descansar, porque o dia de amanhã Jesus vai fazer alguma coisa por mim. Não. Nós temos que estar vivendo o hoje, como se não houvesse um amanhã. Mas se porventura houver o dia de amanhã, nós vamos trabalhar ele. E quando a Bíblia diz a respeito desse assunto, pare para prestar atenção no texto. Jesus está falando de quê nesse texto? Quando ele vai falar para você não se preocupar com o dia de amanhã? Vou dar só uma dica. Ele diz: deixe que cada dia manifeste o seu mal. Algo semelhante assim. Então, nós temos que estar planejando. Por exemplo, o que eu vou fazer para evangelizar o meu companheiro? Orar: Jesus, me dá oportunidade, me dá sabedoria, Espírito Santo, para que amanhã, quando eu estiver ali no meu trabalho, eu tenha condição de trabalhar aquela alma, aquela vida. Enquanto eu vou falando para ele, o Senhor vai trabalhando, como a tua palavra diz, alguma coisa assim, irmão. Está entendendo? Porque, como diz aqui, a morte não espera. Está bem aí. O item 3 vai falar porque a vinda do Senhor está próxima. Por que devo evangelizar? Por que devemos evangelizar? Porque a vinda do Senhor está próxima. Isso aqui são itens, querido, que se nós formos entrar neles, cada um deles vai render. Então, por isso que a gente está dando só uma pincelada. Na questão da vinda do Senhor, que dizer, né? Escatologicamente, os especialistas, os doutores, os que estudam a Bíblia muito mais do que eu e você, estão aí apontando que todos os sinais, ou quase todos os sinais que Jesus deixou nos estão cumpridos. O próprio apóstolo João, na sua epístola, ele diz: filhinho, já é a última hora. Isso há 2000 e tantos anos atrás. E agora? Que já avançamos há 2000 e tantos anos no calendário.
Abra os olhos, meu querido. Devo eu abrir os meus olhos e verdadeiramente evangelizarmos, porque Jesus está mais próximo de voltar do que eu e você pensamos. Está entendendo? O item 3 vai falar sobre o perfil de um bom evangelizador. Veja que aqui nesses dois primeiros pontos nós discorremos aí a respeito de ensinar sobre o evangelismo e a responsabilidade de cada cristão e mostrar a necessidade de evangelização urgente, foi o que nós acabamos de falar agora. E agora então nós vamos entrar no terceiro objetivo, que é apresentar as qualidades de um bom evangelizador. Então ele vai estar aqui falando agora a respeito do perfil de um bom evangelizador. Enquanto você estuda este ponto, você vai tentando ver se você está dentro deste patamar. Se não estiver, procure então se encaixar, querido. Devemos ter em mente que, para alcançar os perdidos, precisamos ter profunda compaixão pelas almas, para transpormos as barreiras entre os seres humanos. Transpormos as barreiras entre os seres humanos. Amém? Então, o primeiro item que nós vamos ver aqui é aquele que não tem preconceito. Então, é de suma importância para você e para mim, que vamos evangelizar, irmos descalçados, nus de preconceitos. Nós temos que evangelizar a todos, sejam brancos, pretos, altos, baixos, gordos, magros, bonitos, feios, pobres, ricos, intelectuais, não intelectuais, pessoas que têm a sua opção sexual diferente da nossa. Está entendendo? O que deve motivar o cristão a evangelizar ao seu próximo é, aliás, o amor pela alma dele, de ver ele liberto da situação em que ele está vivendo, de levar até ele, a Cristo, aquilo que me fez bem, como eu disse lá no começo, esse remédio que me fez bem. E nós não podemos ir com preconceito. Temos que tratar todas as pessoas iguais. Deus, quando se trata de salvação, não faz acepção de pessoa. Ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, daqui a pouco eu boto aí na tela aí, que o desejo dele é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. E em outra parte também da Sagrada Escritura, ele diz que ele não faz acepção de pessoa. Se Deus não faz acepção de pessoa, quem sou eu ou você? Ah, não vou evangelizar esse cicrano, porque esse cicrano é desse jeito. Não existe isso no perfil de um bom evangelizador. Ele é uma pessoa que não faz acepção de pessoas. O segundo item vai falar aquele que conhece bem a palavra de Deus. Preciso, querido. Paulo disse na carta de Timóteo que o obreiro ele precisa manejar bem a palavra. E para manejar bem a palavra requer tempo, requer estudo, requer pesquisa. Eu costumo dizer que esta mini biblioteca ela é um baú e que eu preciso abrir esse baú e trazer para a minha vida os tesouros de Deus. Eu não me lembro agora o escritor, em um dos comentários que já li aí durante a nossa caminhada, não sei se foi Chaplin ou outro, mas diz que uma revelação forte, que a Bíblia ela é parte da mente de Deus, tirada e colocada aqui, para mim e para você, temos um conhecimento mais aprofundo deste Deus. Então,
para nós termos êxito, porque o Espírito Santo, ele só vai trabalhar na sua evangelização se você estiver com conhecimento da Bíblia. Tá entendendo? Como é que ele vai te lembrar? Igual eu acabei de falar agora a respeito de uma passagem que está em Timóteo, outra que agora não me lembro o capítulo, mas sei que está na Bíblia, daqui a pouco aparece aí na tela, que Deus não faz acepção. Como é que o Espírito Santo me lembraria dessas passagens aqui se eu não lesse a Bíblia? Se eu não tivesse conhecimento do conteúdo bíblico? Não teria como. Então é necessário você estar conhecendo a palavra de Deus, e bem, porque entre uma evangelização e outra, entre você estar evangelizando uma pessoa e outra, o Espírito Santo vai estar usando o conteúdo que está guardado, que está depositado em você. Ele vai te lembrando. Lembra o que Jesus disse? Quando você for colocado para falar para os homens, o Espírito Santo te lembrará o que há de ser falado. Lembra que ele disse que ele vai para o Pai, mas ele vai enviar o Consolador, e o Consolador lhe ensinará a respeito de tudo? Como é que eu poderia estar me lembrando disso aqui agora e falando para os irmãos se eu não tivesse lendo a Bíblia? O Espírito Santo vai usar o que você tem dentro de você. O terceiro item que fala de um bom evangelizador é aquele que tem profunda compaixão pelos perdidos. Isso aqui, querido, é algo de... Se você vai evangelizar só para cumprir tabela, se você vai evangelizar porque não tem outra coisa, se você vai evangelizar porque eu gosto de participar do evangelismo, tá fora. Nós temos que evangelizar porque nós olhamos para este mundo e vemos a condição que ele está. Nós temos que, nesta hora, ser um Jeremias, como nós estudamos no trimestre passado. Chorar pela nossa nação. Chorar pela condição espiritual dos nossos contemporâneos, dos nossos concidadãos. Você olhar para a situação espiritual de uma pessoa e manear a cabeça e dizer: oh Deus, me ajuda para que eu possa conseguir levar o Senhor a esse aí também. É você querer desejar na sua alma de ver aquela pessoa liberta e livre da situação que ela está vivendo, do sofrimento que ela está passando. É querer trazer aquela pessoa para o mesmo aprisco que o seu. É ter o desejo de ver as pessoas caminhando em direção ao céu. Está entendendo? Tem pessoas que evangelizam e querem ganhar muitas almas para que seja reconhecido como grande evangelizador. Igrejas têm trabalho desenvolvido para isso, com o objetivo de ser reconhecido como uma igreja missionária daqui ou dali. Mas essa não tem que ser a motivação que eu e você saiamos às ruas para podermos evangelizar. Essa não pode ser a motivação que nos incentive a ir pregar o Evangelho. Tem que ser a compaixão pelos perdidos. E isso, querido, é algo que nasce na minha e na sua alma. Jesus, quando estava na terra, ele manifestou muito bem isso. Quando a gente vai expulsar o demônio de um corpo de uma pessoa, nós temos que logo dizer para o Satanás: sai em nome de Jesus, e não deixar Satanás ficar maltratando o corpo da pessoa igual a gente vê por aí. O diabo, querido, só veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia já deixa isso claro. Então o que eu vou querer entrevistar Satanás? Se eu perguntar para ele o que é que você veio fazer nesta vida, posso perguntar 1000 vezes para 1000 pessoas diferentes incorporadas, que elas vão dizer: vim matar, vim roubar. Para que isso? Jesus não fazia assim. Então, por compaixão às vidas, Jesus chegava, botava as mãos e dizia: sai dele, Satanás, e pronto, acabou. Seja curado agora, acabou. Porque Jesus visava a salvação deles. Não simplesmente a libertação corporal, mas a salvação. E essa tem que ser a nossa visão.
a mesma que Jesus teve, olhar para as pessoas com compaixão. E para a gente olhar para as pessoas com compaixão, a gente precisa ter primeiro em nossa vida o amor de Cristo sendo gerado a cada dia. Conclusão: a obra de Deus é feita com sinceridade, preparo, amor. Falar de Cristo requer alguns cuidados especiais, principalmente uma vida prática. Somos testemunhas ambulantes da obra de Cristo. Se nosso testemunho for diferente de nossas ações, teremos sérios problemas diante das pessoas. Amém? Então, que este trimestre nós venhamos ser incentivados para o restante da nossa vida a praticarmos esta obra com muito mais veemência, com muito mais amor, com muito mais cuidado. Quero agradecer aí aos irmãos que têm comentado os nossos vídeos. Queridos, não sabe o quanto é gratificante ouvir um comentário do irmão dizendo que a lição serviu, lhe trouxe, lhe agregou conhecimento. As palavras dos irmãos continuem assim, não pare. Isso aí é algo que traz muito proveito para nós e ânimo para nós continuarmos esse trabalho. Não somos nenhum intelectual, nenhum doutor. O conhecimento que temos, às vezes não temos sabedoria como gostaríamos de ter para expor aos irmãos, mas como costumo dizer, dentro da minha simplicidade, vou tentando fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. O meu objetivo aqui não é ser conhecido e nem ter muitos likes ou compartilhamento, essas coisas. Gostaria sim, porque quanto mais essa mensagem for compartilhada, a mais pessoas ela vai sendo alcançada, mas não pelo objetivo de conhecimento, de ser um youtuber, não, querido, mas simplesmente pelo desejo de ver esta palavra sendo levada a milhares de pessoas. Então essa é uma forma das muitas que nós temos hoje no Brasil e no mundo de evangelizar. Quem sabe uma mensagem como essa consiga chegar lá no norte coreano, onde a igreja tem um grau de perseguição muito grande. Está entendendo? Quem sabe essa mensagem consiga chegar aí a um muçulmano e na simplicidade dessas palavras o Espírito Santo vá falando. Então eu quero agradecer aqui aos irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, que têm comentado os nossos vídeos, que têm deixado seu joinha. Cada semana nós temos tido aí um crescimento abençoado, né? Toda semana agrega pessoas novas ao nosso canal e nós estamos muito alegres, muito felizes e agradecido a Deus. E quando você vê eu falar aqui no meu vídeo, nós para isso, nós para aquilo, é porque eu creio que nesse momento não sou só eu, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha vida. Por isso que sempre eu vou dizer que quando eu estou comentando um item, às vezes eu falo assim, nós é aqueles que conhecemos bem a palavra de Deus. Então vai ser sempre alguma coisa assim, é porque eu creio, querido, que eu nunca estou sozinho quando eu estou fazendo alguma coisa. O Espírito, Jesus e Pai está sempre comigo, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima lição, a lição de número 2, comunicado e a mensagem de salvação.